Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Associação Médica Espírita da região dos Lagos, da AMI-Lagos. Na noite de hoje, o estudo sobre dependências e compulsões. E vamos estar conversando. Por quê? Qual a grande dificuldade que vamos encontrando para aquietar nossa mente? Para buscarmos, mesmo diante de um cenário como hoje o mundo vem vivendo, de tantas mudanças diante da pandemia do Covid-19, por que ainda não conseguimos aquietar a nossa mente? Por que ainda não conseguimos parar? E, como muitas pessoas podem estar vivenciando, gerarmos compulsões, ficarmos dependentes de situações, de pessoas, ou como é o nosso tema hoje, de substâncias que possam entorpecer a nossa mente. Então, como sempre iniciamos os nossos estudos, nós vamos buscar já aquietar a nossa mente com algo muito leve, muito gostoso, que são as palavras trazidas pela espiritualidade, codificada por Kardec, e lá se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos aquietar a nossa mente com o ensino que a doutrina do Cristo nos traz. E, nessa noite, para já irmos harmonizando, nos envolvendo, nós vamos ler o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, lá no item 13. Está escrito assim: a fé e a caridade. É uma passagem, né, trazida pelo Espírito Protetor em Cracóvia, em 1861. E assim nos diz esse Espírito: Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tem religião, mas essa caridade austera só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta. Somente a fé poderá inspirá-lo, porque é ela que nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, desejoso de prazeres, queira se iludir quanto ao seu destino na terra, afirmando que lhe é permitido apenas ocupar-se da sua felicidade. É certo que Deus nos cria para sermos felizes na eternidade. Portanto, a vida terrestre deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, que se conquista mais facilmente com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material. Sem considerar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, das tendências e das necessidades são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porquanto, só à custa de concessões e sacrifícios mútuos, poderei manter a harmonia entre elementos tão diferentes. Tendes razão, entretanto, afirmando que a felicidade está destinada ao homem na terra se vos procurarem nos bens e não nos prazeres materiais. A história da cristandade fala de mártires que foram com alegria para o suplício. Atualmente, na vossa sociedade, não é preciso o holocausto do martírio nem o sacrifício da vida para ser cristão, mas único e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar, sereis vencedores. Então, meus irmãos, com muita alegria, vamos unir o nosso pensamento numa prece de gratidão a Deus pela oportunidade que recebemos de, nessa noite, podemos expressar o imenso amor que o Pai caridoso oferece a cada um de nós. Que Jesus possa velar, trazendo aos nossos sentimentos a sua grande luz, ao nosso pensamento, a sua ordem maior, e que seja fazer o bem. Envolvendo a todos que aqui estão nessa noite, e os espíritos amorosos possam assim conduzir em paz esse estudo, bem como as nossas vidas. Graças a Deus. Então,
O estudo sobre dependências e compulsões é um estudo baseado, como sempre lembramos, né, a todos que nos assistem, pode ser que hoje tenha alguém na primeira vez, neste livro aqui, O Céu e o Inferno. Esse é um dos livros da codificação de Kardec. O título dele é O Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Por que esse estudo é baseado? Porque dependências e compulsões, nós não falamos única e exclusivamente de uma dependência ou de uma compulsão, mas de tudo aquilo que leva cada um de nós emocionalmente a buscar como uma fonte de alívio ou uma fonte de entorpecimento, né? Ou até por acreditarmos que aquilo que buscamos, seja o que for, trará um significado maior à nossa existência. Né? Às vezes somos dependentes de uma pessoa, não somos dependentes de uma substância. E por sermos dependentes dessa pessoa, se essa pessoa não estiver ali ao nosso lado, muitos de nós passamos a não ter pela vida a mesma alegria. Então, por isso que nem sempre nós falamos que é de uma substância ou de algo, mas pode ser de alguém, a dependência emocional. Né? E o livro O Céu e o Inferno, ele é um dos livros da codificação, né, kardeciana, um dos livros da codificação que traz as bases do Espiritismo. Eles falam exatamente desse olhar que nós temos, muito mais para o dia de hoje, para a nossa vida encarnada, do que a nossa vida para o além, do que a nossa vida depois da morte. Durante muito tempo, a ideia do céu e do inferno para nós era de que um lugar era para os bons e o outro para aqueles que não tão bons assim, e que teriam que ali expurgar, sofrer, e ali ficariam no sofrimento. Isso criou em muitas pessoas, e muitos de nós, espíritos encarnados, a ideia do sofrimento. E aí, imaginem, se já vivo aqui, na Terra, um momento de dificuldade, e posso eu pensar que dependendo de como eu esteja, eu posso não gozar futuramente no meu pós-morte do céu, qual a tendência para muitas pessoas? A buscar o prazer aqui, porque elas acham assim, ou se depois da morte não vai ter nada, então depois da morte pode ser que eu continue no local de sofrimento, então algumas pessoas pensam, eu vou aproveitar enquanto eu estou aqui. Um pensamento totalmente errado. Né? Nós estamos dando essa introdução porque o tema, apesar de ser aquietar ou entorpecer a mente com a sua escolha, nós queremos mostrar um pouco como a terapêutica espírita pode nos ajudar a nos mantermos em paz ou a nos mantermos aquietados. Né? Então, vou pedir a vocês a licença para eu ler aqui um pedacinho, tá? Lá do prefácio desse livro. Tá? Que nos diz assim, não é nem no prefácio, perdão, é lá no capítulo 1, o futuro e o nada. Assim nos diz o Espírito, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é indubitável. Nós morremos, isso não é o menos certo. Porém, deixando a terra para onde vamos? Em que nos transformaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. E para sempre ou para nunca, é tudo ou nada, ou viveremos eternamente, ou tudo será acabado sem retorno. Vale bem a pena pensar sobre isso. Né? Eu vou pedir licença a vocês um minutinho. Está começando a ventar aqui em Cabo Frio e eu deixei uma das janelas aberta. E esse vento está começando a complicar. Eu vou pedir a vocês só um minutinho. Obrigada e desculpa, mas a previsão hoje é de um vento forte. Eu acho que ele já está começando a chegar aqui na região. Então, como diz assim, nós vivemos, nós pensamos e agimos. Eis o que é indubitável. Nós morremos. Isso não é menos certo. Então, essa ideia do nada, do que seremos depois,
de como viveremos a nossa vida aqui presente, ou como viveremos a nossa vida pós-morte, há muitas pessoas, como nós falávamos, traz uma sensação de estranhamento. E elas optam, né, ou sejamos nós mesmos, talvez não estejamos falando de outro, mas estejamos falando de nós mesmos, optam por privilegiar, por dar maior importância ao dia presente, não como se o dia presente fosse um dia necessário para que possamos ter a experiência, a evolução, para que as vivências que temos, elas pudessem nos ajudar a crescer, a amadurecer, a ter paz. As pessoas, algumas, vivem o dia de hoje como se ele não tivesse fim. Elas vivem o dia de hoje em tamanho sofrimento, em tamanho desespero, sem pensar nas possibilidades que esse dia possa oferecer de construção para o futuro, que elas se perdem. E aí, na mente de alguns, por isso que para alguns a morte é mal interpretada ou até vista como: será que eu encontrarei um alívio? Ou o que acontecerá? Toda essa introdução que eu estou trazendo aqui é porque nós vamos falar o que está acontecendo um pouquinho hoje, diante dessa pandemia. Multidões indo para as ruas, multidões buscando lugares de lazer, multidões buscando ser feliz, como se a felicidade pudesse salvá-las de alguma coisa da qual elas têm medo. Não gerando aquilo que nós falamos ali. O equilíbrio de deixa eu cuidar de mim para eu cuidar do outro. Deixa eu construir o dia de hoje com paz, com tranquilidade, com aprendizado, preparar assim o dia de amanhã, aprender com o decorrer dos dias, e eu finalmente saberei o que é o sabor da vida, o colorido da vida. Mas algumas pessoas ficam: não, eu preciso urgentemente ter algo, eu preciso urgentemente buscar algo, eu preciso urgentemente dar à minha vida um sentido. Não encontra. E aí elas começam a buscar uma forma de entorpecer essa mente que está muito agitada. E então nós vamos buscar entender um pouco melhor essa situação e nós focamos, porque como nós falamos, né? Falamos das dependências e nós estamos esse início, esse ano de 2020, falando sobre as dependências químicas. Nós vamos entender um fato que está acontecendo e todos vocês viram. A busca que as pessoas estão fazendo pelo álcool. Então, como eu falei, alguns estavam desejosos que abrissem logo o poder ir fazer o esporte. Outro poder ir ao shopping. Outro poder ir à praia. Mas uma grande massa correu para os bares. E uma grande massa não só correu para os bares, não, uma grande massa correu para os mercados que vendam a bebida. E hoje nós temos um índice muito alto de pessoas que estão embriagando-se em casa, e nós ficamos, a semana que passou, abismados com o número de pessoas que foram embriagar-se nas ruas. Em busca do quê? Né? Da felicidade ou do entorpecer a mente? Em busca de compreender a vida ou achar que a vida era só aquele instante? Vejam como essa agitação, como ela é nociva a cada um de nós. Então, nós fomos lá buscar nas reportagens, né, nos pesquisadores, e eles recomendaram, olha que interessante, os pesquisadores recomendaram, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, levou essa recomendação aos países, tá, que limitassem a venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Então, o que nós estamos conversando aqui, à medida que a pandemia avançava, alguns pesquisadores já observaram que isso poderia acontecer e orientaram que limitasse a venda de bebidas alcoólicas. Aí eu pergunto a cada um de nós, né? Nós ouvimos essa informação?
Nós sabíamos que havia uma recomendação aos países de que limitassem a venda da bebida alcoólica, porque isso iria gerar um agravo, não somente nesse momento, mas como para o futuro. E com esse aumento, né, dessas bebidas alcoólicas, começou-se a perceber uma outra coisa. Olha que interessante, apesar de triste. O aumento da violência doméstica. Olha como uma coisa foi puxando a outra. As pessoas vivenciando um momento difícil, sem saber o que fazer, algumas delas, inclusive, perdendo seus empregos, algumas com as famílias tendo que ficar um pouco mais isoladas e separadas, algumas vivendo no mesmo espaço algumas dificuldades que já existiam antes. E chega a bebida, o álcool, para, na mente dessa pessoa, né, na vivência dessa pessoa, para acalmá-la. Então, vamos colocar entre aspas. Tá? Então, houve, eu estou olhando aqui os dados, né, que estão aqui do meu lado, houve um aumento de 38% nas distribuidoras do país, aqui no Brasil. Essa é uma informação da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a BEAD. Então, estão dizendo que aqui no Brasil, as distribuidoras de bebidas alcoólicas tiveram um aumento de 38%, enquanto que nos mercados, ou seja, a pessoa vai ali no mercado comprar, houve um aumento de 27%, tá? Em comparação a outros anos. Isso é grave, isso é um alerta, isso quer dizer que as pessoas entorpeceram a mente, mas não aquietaram. Porque o álcool não tem esse poder de aquietar. Ele pode inebriar, ele pode, naquele momento, possibilitar um pseudo prazer, mas aquilo pode se tornar uma rotina. Um pouco de álcool hoje, um pouquinho mais amanhã, e daqui a pouco são todos os dias da semana. Daqui a pouco aquele álcool meio que socializa na família, o pai bebe com o filho daqui a pouco sai e bebe na rua. E com isso, como foi dito um pouquinho antes, a violência doméstica também cresceu. Porque as pessoas passaram a se embriagar em casa, nervosas, frágeis, confusas, elas agridem-se uma à outra. E isso não foi só no Brasil. Na Europa, de março para cá, tá? Entre consumo de bebida alcoólica, né, houve um aumento de 2019 para 2020 de 55%. É muito. Então, veja no Brasil, veja na Europa, veja nesse cenário mundial como que isso, como que essa busca incessante de dar a si condição de viver e encontrar isso numa bebida é muito fácil para alguns. E outros estudos apontam que houveram consumo também de outros tipos de drogas. Mas a que teve um volume maior foi o álcool. Por isso que nós ficamos um pouco mais presos a essa questão. E aí voltamos nós, né? Quando o álcool ele entra na vida de uma pessoa, num primeiro momento, não é repreendido. Até porque o álcool é uma bebida, é uma substância, perdão, que é liberada. As pessoas podem ali sentar, beber, embriagar, cair, brigar, né? Ela não pode criar problemas. E aí, se ela bater com o carro, se ocorrer alguma coisa e ela estiver embriagada, ela é punida. Existe lei para isso. E existem pessoas que vão burlar as leis. Vou dar um exemplo. A lei seca, né? Ou aquelas barreiras que são colocadas onde a pessoa tem o bafômetro. E aí, rapidamente, as pessoas conseguiram criar grupos de zap, né? De WhatsApp, para informar onde estão as barreiras para as pessoas passarem por fora, para não passarem por ali. Então, vejam o quanto
o que está no, no livro, né, O Céu e o Inferno, vem nos mostrando, olha como as pessoas, elas por não compreenderem o que há depois, por temerem tanto sofrimento, por acharem, por não compreenderem até o que é a vida do espírito e a vida deste momento e a vida do depois, elas só dão importância para aquilo que tem agora, né? A nossa amiga Mônica Lacerda, saudade, Mônica, está participando. Bebidas alcoólicas, maratonando séries, excesso de live, perfeito, Mônica, muito boa lembrança. São necessariamente um entorpecimento. Precisa acontecer em atividades externas. Perfeito. A busca. Inclusive, lembrei das lives, né, Mônica? Como você falou, os artistas bebendo nas lives, os artistas completamente embriagados, falando bobagens, criando situações constrangedoras até, e todos no dia seguinte rindo daquilo. Artistas reconhecidos, estimulando aqueles que ali estão. As pessoas passaram a se reunir, cada um na sua casa, para assistir às lives e se embriagarem com aquilo dali. Ou entorpecer, como a Mônica também bem lembrou, maratonando séries, ou seja, não param, vão assistindo aquilo até a exaustão. Assistir a série, ok. Acompanhar até aquela série, ok. Mas você percebe o equilíbrio ou a ausência dele? Você percebe que talvez esteja fugindo da sua realidade e passando a viver a outra? As redes sociais, quantas coisas que nós vamos colocando para dentro da nossa mente que são tóxicas, que são ruins, e elas não nos levam a lugar nenhum. Ou, melhor dizendo, elas até nos levam. Às vezes elas levam nós a olharmos para a nossa vida e achar a nossa vida muito sem graça, porque a nossa vida é real. Não existe vida sem graça. As vidas são vividas. E para serem vividas, nós é que vamos dar a ela um colorido. Nós que vamos colocar nela o objetivo, nós que vamos colocar nela uma série de circunstâncias de aprendizado. Então, tudo irá requerer esse equilíbrio. Então, a pergunta é: o que nos impede de aquietar? Por que temos medo? Por que estar consigo, ter as coisas com uma medida e não com um excesso? O que nos impede? É a grande pergunta. Por que a nossa mente tem que estar sempre acelerada? Então, vamos pensar assim. Antes desse momento que o mundo está vivendo, qual era a nossa grande queixa? Não temos tempo. Qual era a nossa grande queixa? Estou cansado. Não consigo. E quantas pessoas não falavam assim: eu vou beber só para relaxar um pouquinho. Eu fico doido que chegue sexta-feira, porque aí eu vou fazer isso e aquilo. Vai ter o churrasquinho, vai ter o encontro com os amigos, vai ter o futebol. Antes de tudo isso, a nossa justificativa para o entorpecimento era a exaustão. E junto com a exaustão vinha o pensamento ansioso, o pensamento acelerado. Então, queixávamos que nós queríamos ter tempo de estar com a nossa família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o namorado, né, com a mãe, em casa. Nós queríamos arrumar nossas gavetas e não tínhamos tempo. A queixa nossa antes é que não havia esse tempo. E aí, o tempo foi dado. Olha, fiquem mais quietos em casa. Mesmo que saia para trabalhar, mesmo que precise se ausentar de casa, faça isso com cuidado, faça isso com respeito, organize o que você precisa organizar, né? Na rua, tá? E retorne até a sua casa. E quando você retornar à sua casa, entre nela com cuidado. Deixe fora aquelas coisas ruins que você pode ter trazido lá da rua. Né? O vírus está nos ensinando isso. E aí, o que aconteceu? Qual foi a queixa? Como nós falamos agora no início. Nós começamos a falar assim: agora eu não tenho direito de ir e vir. Eu já não aguento mais estar dentro de casa.
Ai, que saudade de todo mundo. Nossa, mas é muito ruim assim. Estou com medo de tudo. Aí nós começamos a ter outras queixas. Então, por isso a nossa pergunta. O que nos impede de nos aquietarmos é a nossa própria condição de queixa daquilo que recebemos. É a nossa própria, é o nosso próprio olhar de não aproveitamento das oportunidades e das circunstâncias. É o homem, nós espíritos encarnados, nunca compreendendo o que ocorre agora em nossa vida. Ou nos ligamos ao que passou, ou nos remetemos a um futuro que ainda não existe. Né? Nossa companheira Regina também está com a gente. Ela diz: é assustador perceber que estamos buscando fugir, ao invés de buscarmos ajuda para o sofrimento perfeito. Essa é a condição humana hoje. Né? Eu fujo do sofrer por medo de sofrer e encontro outro sofrer porque eu vou entorpecendo. Está sendo projetada uma imagem e eu vou pedir que vocês olhem essa imagem. Qual é o ano dessa imagem? Será que foi aquela que nós vimos semana passada, quando foi feita a flexibilização? Ou será que é uma imagem mais antiga? Eu vou pedir para o nosso companheiro projetar outra imagem, por favor, para que a gente possa ver. Então vejam, né? Luzes, pessoas, juventude, um momento de confraternização, um momento de alegria. Quando será que foi feita essa foto? Será que ela é antiga? Será que ela é recente? Olhem e observem. Depois vocês vão ver uma próxima foto que vai passar aí. E quando nós olhamos essa foto hoje, nós pensamos assim, nossa, nós podíamos fazer isso tudo, né? Ou seja, ir aos locais. Olhem essa foto que está sendo projetada agora. A mesma pergunta eu faço. Quando será que ela foi tirada? Antes da pandemia ou depois da pandemia? De quando será que ela é? Também uma festa de encontros, de alegria, também uma foto que a gente para e olha e pensa, eu podia fazer isso tudo, nossa, olha quando éramos, né? O Hamilton está dizendo, as pessoas fogem de si mesmas. Sim, amigo, fogem mesmo. Tá? E olha que essa oportunidade está sendo nos dada agora, não é? Mais de 50% no aumento do consumo de álcool é um absurdo. Tá? E olha que foi numa Europa fria, que os dados de 55% de aumento foram lá na Europa, que foi na época do inverno deles. Imagine agora que eles estão no verão. E nós aqui, o 38 foi no nosso verão. Como que será que vai ser agora? Voltando às duas fotos que eu coloquei. A primeira foto, uma bem mais colorida, ela foi tirada em 2018. A segunda foto, um pouquinho mais turva, ela foi tirada semana passada. Olha, essa daí é de 2018. Tá? Uma época, né, que não tínhamos o Covid-19. Essa foi tirada semana passada, no Rio de Janeiro, que gerou até uma polêmica muito grande, né? Vejam, todo mundo lá. Foi todo mundo para a festa. Não é uma crítica às pessoas. E vejam, meus amigos, não é uma crítica de que nós possamos confraternizar. É antiga, né? Toda sem máscara. Mas a da semana passada também, né? Tá sem máscara. Olha, o momento de mergulharmos em nós mesmos, com amor e sem culpa. Alguns questionamentos muitas vezes são sofridos, mas depois nos dão uma libertação indescritível. Concordo, Vera, concordo. Quando as pessoas se reuniram ali daquela maneira, em 2018, era permitido. Agora, em 2020, não era. Mas vocês viram que a atitude foi a mesma, né? A Mônica está dizendo para a gente que Deus colocou a humanidade no cantinho do pensamento e nos comportamos feito crianças rebeldes querendo escapar da reflexão. Sim, vou utilizar até essa palavrinha reflexão. O que aquelas duas fotos nos mostraram? Exatamente isso. Nós não soubemos parar. Nós, quando foi possível, nós corremos para viver uma realidade que já está
sendo mudada, modificada. Mas nós insistentemente voltamos ao ponto de início, porque nós queríamos nos libertar do medo. Nós queríamos nos libertar daquela sensação de e se eu adoecer? E se eu morrer? E se eu sofrer? Nós queríamos correr para dizer assim, bom, se eu estou aqui na rua com os meus amigos, no bar, bebendo, então está tudo bem. Então as coisas estão no lugar, está tudo na sua devida ordem, eu não preciso mais me preocupar. Quantos não devem ter justificado? Ah, eu fui lá só um instante, só um pouquinho, porque eu não aguentava mais. Esse não aguentava mais era o quê? Era o não aguentava mais de ficar consigo. Veja bem, meus amigos, não estamos aqui a criticar e dizer que ninguém deveria sofrer, que ninguém poderia passar por isso. Não. Todos nós, eu me incluo, temos os nossos temores, temos os nossos medos, temos as nossas ansiedades. Todos nós também estamos desejosos que as coisas encontrem um equilíbrio, que possamos voltar a nos ver presencialmente, a nos abraçar sem medo. Mas a proposta do que nós estamos fazendo hoje é, diante do desconhecido e diante do sofrimento, o que faço eu? Eu vou fugir, como nossos amigos colocaram? Eu vou me aprisionar, me entorpecendo? Eu vou me aprisionar gerando vícios? Eu vou me aprisionar mergulhando em situações compulsivas, ou seja, que eu não consigo parar, que eu não consigo parar? Ou eu posso, no equilíbrio dos meus pensamentos, e aí nós vamos falar um pouquinho mais à frente disso, no equilíbrio dos meus pensamentos, eu conseguir me dar condição de viver isso. Mesmo que eu me tenha lágrimas, mas para viver isso com dignidade e com compreensão, e não com desespero. Então, uma das coisas que nós podemos começar a pensar, que pode nos ajudar a aquietar a mente, que não seja a bebida, que não seja a droga, ou qualquer outro instrumento que possa me gerar dependência ou compulsão, né? Fique em casa e olhe para você, isso mesmo. Se encontre com você mesmo e descubra novas possibilidades de ser. Exatamente. Fique em casa com você. Beba, né, da sua própria necessidade de conhecimento. Vamos colocar isso no sentido figurado. Beba da sua própria essência, né? Respeito com nós mesmos e o próximo. E olha, Vera, a gente só vai conseguir esse respeito quando aprendermos a respeitar a nós. Isso é uma fala do Cristo. Tá? Só faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você mesmo. Então, se eu começo a cuidar de eu mesmo, com toda certeza, eu entenderei o outro. Lembra quando o Covid-19 estava na Europa, em especial na Itália, que foi um dos primeiros países a gerar um grande sofrimento? Né? Precisamos ser a melhor companhia para nós mesmos. Exato, Catarina. Aprender a ser essa companhia. Quando nós estávamos, né, quando o Covid estava lá na Itália, o que nós vimos? Nós vimos pessoas cantando, nós vimos pessoas incentivando da varanda um ao outro para não se sentir tão só. Nós vimos religiosos, como foi significativa aquela imagem do Papa Francisco sozinho, debaixo de uma chuva, rezando. Nós começamos a ver pessoas expressando solidariedade e tentando ajudar o outro. E o que nós estamos vendo agora? Não é só no Brasil, não, em outros países. As pessoas buscando algo para elas, no esquecimento para o próximo. Então, um dos caminhos, né, para a gente aquietar a mente, o Hamilton está dizendo, muitas pessoas estão perdendo uma grande chance de crescer. Eu concordo, amigo. Que pena, né, meu amigo? Que pena, né? Não aguentar o seu eu, essa falta de identidade conosco mesmo, né? Então, vamos começar a pensar assim. Para eu aprender a aquietar minha mente, eu preciso pensar pelo meu próprio sentimento. Eu sinto na minha mente o sentimento.
e ver como ele influencia o meu pensamento. Eu penso na mente. O que é reconhecer o meu sentimento? Faça um pequeno exercício. Pense, o que vocês estão sentindo agora? Tá? Estamos todos nós interligados pela internet, mas nós tivemos um dia hoje, não é mesmo? Como será que foi o nosso sentimento no decorrer do dia? Será que foi único? Será que no decorrer do dia alternou-se? Será que eu acordei, por exemplo, né, bem disposta, com vontade, e aí aconteceu um contratempo, eu fiquei chateada? Será que eu levei essa chateação à frente? Será que eu fiz o contrário? Eu voltei àquele estado que eu estava antes, e do tipo, não vou deixar nada me afetar hoje? Pense, pense por alguns instantes como está o seu sentimento. Faz o exercíciozinho, dá nome para ele. Né? O que você está sentindo na sua mente? Isso que eu falei, não pense talvez agora, porque agora nós somos interligados, mas pense no decorrer do seu dia. Tá? Procura sentar quieta num lugar. E esse lugar pode ser o seu quarto, o seu quintal. Eu vou brincar assim com vocês para rir. Olha, na vida de muitas pessoas, o único lugar que elas têm tranquilo é o banheiro. Tá? Fecha lá. Né? Se você tem um carro, entra dentro do carro. Se não tem um carro, busca um lugar quietinho. Tá? O legal é que você possa ficar quieto. Tá? E pergunte, por que você está tão agitado? Por que você está tão triste? Por que você está tão preocupado? Não é com o quê, é por quê. Tá? Com o quê, a resposta pode vir. Estou preocupado porque eu estou sem emprego. E aí pergunte a você, por quê? Você pode responder, as contas, futuro, minha família. Você vai encontrando as respostas, tá? E digamos que o que você percebeu, nesse exemplo que eu dei, que o que você tem é medo do futuro. Que o que, na verdade, está te castigando nesse momento é que a perda do emprego você fica, será que conseguirei outro? Quando conseguirei outro? Será que terei as garantias que tinha no outro? Será que aquilo que lá me dava uma tranquilidade eu encontrarei nos outros? Né? Perceba, sentado quieto, no lugar, descreveu o dia de hoje, né? Exatamente. É, que, na verdade, nós estamos utilizando da nossa mente nesse momento para projetar. E qual é a projeção? Das situações mais difíceis, porque quem nesse momento está conduzindo o conteúdo do meu pensamento é o medo. Medo do futuro, do que de ruim possa vir. Isso é natural em nós. Lembra que eu li no início por que o estudo de dependências e compulsões é baseado no livro, nesse livro? Por quê, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se dá para ver. O futuro e o nada. Essa ideia do nada e de que o futuro se apresente em branco é muito assustador para cada um de nós. Por isso que na pandemia, quando flexibilizou, todo mundo correu. Eu quero dar conta do dia de hoje, porque eu estou com muito medo do dia de amanhã. Então, quando nós começamos a fazer essas projeções baseadas no nosso medo, nós vamos começar a alimentar um monstrinho chamado ansiedade. Eu digo monstrinho porque ele não é pequenininho, mas quando ele começa a crescer, ele vira um bichão, um bicho-papão. Então, comece a pensar ali, quietinho, né? A nossa amiga falou até que Deus não colocou no cantinho do pensamento, né? Já que nós não conseguimos fazer isso, ele fez isso por nós, tá? E aí eu pergunto, reconheceu o sentimento? Percebeu que era medo? Medo de quê? Medo do sofrimento? Então, esse é seu pensamento. O sentimento era o medo, o seu pensamento, tá? Era o medo de sofrer. E aí, temendo algo invisível, nós começamos a sofrer desde agora, paralisando,
Não quer dizer que o que é invisível não possa acontecer, possa vir a acontecer. E aí a gente utiliza da nossa memória até para dar outros contornos mais negros desse medo, porque a gente vai lembrando de coisas que nós já vimos ou até de coisas que nós passamos. Começa a perceber o quanto que é fácil, perdão, fala errado, não é fácil, o quanto é possível as pessoas correrem para se entorpecer, porque quando a mente começa a trabalhar, quando esse barulhinho gostoso da mente começa a vir, causa incômodo. E a vontade nossa realmente é levantar dali e fazer alguma coisa. Algumas pessoas vão comer, outras vão beber. No nosso caso, hoje, a gente está, né, focando nisso. E aí, então, o que a gente vai fazer? Minha gente amiga, vamos a começar a aprender a separar pensamento dos fatos. A Teresa está dizendo aqui. Por quê? Não era mais humano viver junto à humanidade? Por que íamos ao centro se o melhor para crescer era ficar cada um no seu canto, né? Por que íamos ao centro se o melhor para crescer era cada um ficar no seu canto? Mas veja, quando nós somos convidados a ficar no nosso cantinho, nesse momento agora mesmo da pandemia, né, de ficar no nosso pensamento, Tereza, algumas pessoas, às vezes, elas fazem de qualquer circunstância uma compulsão. No centro espírita, na igreja, no livro, como até foi falado na série, a pessoa vai até lá, mas às vezes não está absorvendo o que tem lá. Às vezes ela vai buscando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e ela não vai conseguindo introspectar tudo aquilo que está sendo ofertado para ela. E às vezes, quando aquilo é retirado, é que ela começa a se dar conta do quanto que era importante, do quanto que era preciso. Se nós formos observar, as pessoas que iam aos centros, às igrejas, aos templos, às faculdades, às escolas, as pessoas que movimentavam a sua vida, e elas movimentavam e absorviam aquilo de uma forma muito boa, muito gostosa, essas pessoas continuam fazendo isso. Elas aproveitaram o recurso da internet. Tá? Algumas pessoas que não tinham a chance de ir ao centro, aos templos, aos terreiros, às igrejas, às faculdades, aos cursos, aos esportes, algumas pessoas também estão absorvendo isso via internet, elas estão ganhando uma oportunidade. Olha, nós vamos evoluir em 5 anos aí em termos de tecnologia, com esse fica quietinho. E um outro grupo que não sabia o que fazer com tudo isso, esse outro grupo, talvez ao ter sido retirado, começou a valorizar. Tá? Deixa eu ver o que o nosso amigo Hamilton está falando. Precisamos nos lembrar de que o pensamento move forças. Devemos nos esforçar para controlar desejos e pensamentos. Sim, o pensamento, ele é a força motriz que conduz o espírito. O espírito, ele é o pensamento dele. Daí a necessidade de educar o pensamento para que o espírito possa crescer e evoluir. Né? Então, né, a nossa amiga Tereza Cristina lá que está dizendo, né, esse momento de quietude, ele foi para todos, para os que conseguiam ir absorver, para os que não conseguiam absorver e para os que não tinham nem a chance de lá estar. Foi preciso, vamos falar assim, fazer um pit stop. Né? O ser humano, ele precisa do outro ser humano. Ele não tem como se desenvolver se não tiver um outro ser humano para ele ter como orientação. Não penso que seja saudável o confinamento nem para os animais. Também concordo para você. O confinamento não. O confinamento é um aprisionamento, né, Tereza? O confinamento é eu não tenho liberdade. Eu não posso sair. Estou preso. Nem os animais. Eu tenho bichos aqui em casa, os meus também não ficam. Se vocês olharem, vocês vão ver um gatinho passando aqui atrás e os cachorrinhos estão lá embaixo. Todos livres. Ser humano não pode ser confinado. Agora, a pergunta, né, básica para cada um de nós. Será que esse instante que nós estamos vivendo, nós estamos aprisionados? Claro que não estamos.
Esse instante foi pedido que nós cuidássemos um dos outros. Então, a liberdade que nós temos hoje vai passar, sim, pelo grande ensinamento do Mestre Jesus. Só faça ao outro aquilo que você quer que faça você. Então, hoje a nossa liberdade, ela precisa de determinados zelos que vai requerer do meu olhar para o carinho que eu tenho com o outro, do meu estado em perceber e compreender. O coronavírus ele nos convidou a aquietarmos, a ficarmos mais tempo, talvez, nos nossos lares. Durante um tempo, nos foi orientado, um tempo até relativamente curto, que eles chamaram de lockdown, nos foi orientado que nós evitássemos a circulação. E a orientação permanece, não tem um lockdown, mas para que evitemos a aglomeração, porque isso é uma fonte de transmissão. Mas o ir e vir, essa liberdade, ela ainda existe para o ser humano. Não fomos trancafiados, né? Então, voltamos lá ao nosso local de sentar, de pensar, de fazer contato com o sentimento, fazer contato com o pensamento. E aí você vai começar a aprender a separar, né, o pensamento dos fatos. O futuro ele inicia hoje quando tomamos decisões. Se você sabe que está com medo, se você sabe que está... Eu estou utilizando o mesmo exemplo, né, para que a gente possa continuar. Existem coisas no ser humano que nos aliviam. Sabe uma coisa? Chorar. É uma condição nossa. Né? Chorar. Alivia. Conversar. Alivia. Né? Opa, o Matheus está trazendo aqui, lá do livro de Leon Denis, né? O problema do ser e do destino. A disciplina do pensamento é a reforma do caráter. Perfeito. Está lá no capítulo 24, Leon Denis. Gente, eu oriento esse livro para todos. Obrigado, Matheus. Muito boa lembrança. Né? Então, vamos começar a olhar o que nós temos de reservas naturais em nós, vamos colocar assim, que Papai do Céu colocou em nós espíritos encarnados. O chorar alivia, o conversar, o buscar uma ajuda. Aí, né, volta, lembrando lá nossa amiga Tereza Cristina, os espaços religiosos podendo nos acolher, a conversa fraterna. Por exemplo, no Centro Espírita Leão Denis não parou a conversa fraterna, mas ela é online, respeitando as orientações. A liberdade ainda existe por conta dessa possibilidade. Depois do choro, do conversar, do aquietar, permitindo, às vezes, até parar um pouco. Às vezes nós ficamos num ritmo, mesmo dentro da nossa casa. Faz uma coisa aqui, faz uma outra coisa ali, nós continuamos nos agitando. Às vezes para um pouco e fazer algo por você. Eu vou falar coisas simples. Você pintar uma unha, arrumar aquele cantinho da sua casa que você não conseguia fazer, aprender um curso, alguma coisa na internet. Um dia desse eu vi minha amiga Vera fazendo compostagem. Não é isso? É compostagem, né, Vera? Estava fazendo para fazer um jardim. Tanta coisa. Que se eu olhar e pensar, eu falei assim, isso eu posso fazer para mim. Eu posso cuidar de mim de uma maneira simples com aquilo que eu tenho, né? E vai conversando com você mesmo. Ouvir palestras. Existem palestras tão boas, coisas tão bacanas, que nós poderíamos pôr um fone de ouvido, ouvindo a palestra e fazendo algo. Tá? E aí nós vamos renovando esse pensamento. Nós vamos gerando uma disciplina nesse pensamento. Nós vamos, mesmo com o nosso medo, mesmo com o nosso olhar para o futuro, mesmo temeroso com o que possa vir a ocorrer, mas nós já vamos colocando possibilidades de tempos novos. Nós vamos fazendo renascer em nós a esperança. E aí, dá uma olhadinha e veja você lá no futuro. Mas ao invés de projetar esse futuro como muito negro, comece a projetar esse futuro. Isso que nós falamos em termos de emprego. Estou colocando porque é algo que também está muito difícil, né? E se você começar a pensar, quando eu tiver meu emprego, um novo emprego, tudo que eu vivi nesses dias de sofrimento me servirá de experiência para muita coisa.
E aí você se põe lá na frente, já se olha. Educação da mente através de projeção de imagens muito mais calorosas, muito mais valorosas para você do que única e exclusivamente projetar o medo. Vou colocar assim: a mente vai projetar. O conteúdo sou eu que vou dar a característica principal. É. Agora, vamos brincar de imaginar? Tá? Vamos colocar assim, é uma brincadeirinha que vocês podem olhar. Tá? Não vamos fazer agora, mas posso fazer depois. De olhos fechados por um instante, né? Permita sentir o seu medo. Fique com a sensação dele por um instante. Você já entendeu que você tem medo. Agora pense nele. Pensa em como ele está escrito na sua vida, em como que ele está dominando a sua vida, né? Depois você busca umas 5 ou 6 palavras que possam definir o que você está sentindo sempre que você sente medo. Digamos assim, você parou, já entendeu o que é medo, você já entendeu o porquê do medo, já entendeu que está sofrendo por medo, já entendeu que está projetando situações difíceis por medo, tá? Agora, pense, eu estou sem emprego, eu estou com medo do futuro. E o que mais? Você está com raiva porque está vivendo isso? Você está magoado porque você foi demitido? Você está magoado por uma outra situação? Você está frustrado com você mesmo porque você acha que você pode ter sido o causador? Vai vendo como é que está isso. Tá? Quando você olhar isso bem, agora, tá? Vamos trocar? Vamos começar a pensar. Se eu estou com medo, mas eu também tenho raiva, como eu vou cuidar de mim investida nisso tudo? Comece agora a desconstruir, né? Troca a palavra medo por uma outra e pense. Eu tenho medo, eu estou com raiva, mas eu quero adquirir fé. Eu quero adquirir esperança. Eu quero adquirir algo bom. Eu vou pensando em novas possibilidades para mim. Eu vou reeducando a minha mente. Né? E aí você vai começar a ver. Tudo aquilo ali era porque antes você não educou o seu pensamento. Ele ficava em borbulhões. Era o medo, era a raiva, era o futuro. Agora você dialogando com você, conversando com você mesmo, você começa a tomar, vamos colocar assim, controle deste pensamento. Sim, eu tenho medo. Sim, eu estou com essa raiva. Mas eu vou ter fé. Eu tenho fé que as coisas passarão. Eu tenho fé que eu posso encontrar um outro caminho. Eu tenho esperança. Eu acredito. Eu vou me dar a chance. Eu vou conversar com pessoas. Eu vou trocando. E vou encontrando o meu próprio eu. Vamos trocando aquele desconhecido sentimento e pensamento por um novo sentimento e pensamento, agora educado por mim, para que eu avance. Né? E, para a gente ir fechando, porque senão o tempo não vai ser possível para cada um de nós, existem as terapêuticas espíritas. Essa que nós falamos é uma ideia de eu conhecer meu sentimento para eu educar meu pensamento e eu, como espírito, poder viver a minha encarnação. Eu tendo muito mais autocontrole do que eu entrar nas minhas compulsões para que elas comecem a dominar meu eu. Tá? Na terapêutica espírita, nós vamos ter a educação do espírito através dos estudos, que possibilita a reforma íntima, o amadurecimento emocional. É preciso que a gente busque o culto no lar, é um momento de harmonização do ambiente familiar. Lembra que eu falei de ficar quietinho? O culto no lar, nós vamos poder falar, mas a fala terá uma outra condução, porque será através das palavras do próprio Cristo.
eu aprender a meditar. Aquele exercíciozinho que eu falei, fica quietinho no canto, já é um prenúncio da meditação. A meditação está para além disso. Mas só eu parar, escutar meu pensamento, dar nome para ele, meu sentimento, perdão, dar nome para ele, para que eu possa educar meu pensamento, eu estou buscando o caminho da meditação. Jesus meditava, nós também precisamos, né? As preces, tá? Se a meditação é o encontro do meu eu no silêncio da mente, a prece é o meu diálogo com o mundo espiritual, com Jesus, com Deus. Tá? E também buscar os tratamentos, a avaliação do corpo físico com os médicos, as psicoterapia, as terapias medicamentosas e os passes. Hoje, na casa de Leon Denis, não estão acontecendo os passos presenciais, mas ocorrem toda terça e todo sábado os estudos online. Na terça-feira, existe a prece de irradiação, o magnetismo, as mentes voltadas para o bem comum. Nós vamos recebendo em nossas casas as benesses desse momento. E às vezes nós nem paramos para pensar nisso. A gente fica assim, eu vou assistir a palestra, mas é online, eu não gosto, enfim. E às vezes nós vamos perdendo essa conexão com o mundo maior, esse momento de aquietar, né? A Teresa Cristina está dizendo lá que a lei dos homens deve ser mais valorizada que a lei de Deus. Jesus não ensinou o afastamento do próximo, menos ainda por medo, né? A lei dos homens deve ser mais valorizada que a de Deus? Não. A lei de Deus é de justiça, né? De amor e de caridade. Essa é a verdadeira lei. Tá? Jesus não ensinou, eu perdi aqui. Jesus não ensinou o afastamento do próximo, não. Jesus pediu, inclusive, que nós fôssemos até o próximo. Né? Mas para nós irmos até o próximo, neste momento único da humanidade, da maneira como hoje nós estamos vivendo, né, diante de um vírus que ainda é desconhecido até para a própria ciência, o maior amor que eu posso ter com o meu próximo é protegê-lo. A maior expressão de cuidado que hoje nós podemos ter com o nosso irmão é evitar passar a ele algo que a gente não sabe como o corpo dele vai receber, como o corpo dele irá reagir. Tá? E veja, Tereza Cristina, que a pandemia aconteceu no momento que a tecnologia nos une, não é mesmo? Tá? No momento que a tecnologia pode nos envolver. Tá? Isso é muito visto quando nós estudamos o magnetismo, o quanto que as energias nos unem pelo bom pensamento, pelo bom desejo de fazer o bem. Então, se a lei de justiça, de amor e caridade, que é a lei de Deus, né? E se Jesus nos ensinou a aprender essa lei quando ele diz amar ao próximo como você precisa amar você mesmo, os cuidados com o outro, então estamos dentro da lei de Deus. A lei dos homens é para organizar este momento que aqui vivemos. Tá? A prática de exercício e a meditação ajudam a aliviar a ansiedade. Exatamente. Então, esse tratamento da terapêutica espírita, que passará pelo espírito, na educação do espírito e o cuidado com o corpo físico, isso é uma necessidade que todos nós devemos ter. Mateus está dizendo, nós médios sabemos que o trabalho não para. Realmente, Mateus, os espíritos contam conosco para que o trabalho continue a acontecer. E não para mesmo. Não é porque estamos, neste momento, nos protegendo e fisicamente distanciados que o trabalho parou. Pelo contrário, Mateus, eu acho que nós estamos até trabalhando muito mais, né? Afinal, temos que fazer a parte que nos compete na obra da criação, certo? Perfeito. E olha, até em desdobramento, até quando dormimos, nós continuamos trabalhando. Tenho certeza disso. Então, tudo isso que nós falamos, a gente vai dizer assim: quanta coisa nós podemos fazer? Isso demonstra que entorpecer a mente, beber, drogar-se, não passa por ali. Porque o tempo que aquela substância irá viver no nosso organismo, além de prejudicar o nosso organismo, assim que cessar aquela ação, nós temos que voltar ao que nos levou até ela, ou seja, o nosso pensamento, o nosso sentimento, aquilo que estávamos vivendo. Por isso, minha gente, é o que nós deixamos aqui. Neste momento, nós estamos cuidando dos outros, aprendendo a cuidar.
educando a nossa mente, educando o nosso pensamento, até mesmo através desse momentâneo afastamento que a humanidade precisou viver. Como espíritos, nós compreendemos que a evolução passará por todos nós, até cada um de nós. E tivemos internalizados o amor. Mas um amor assim, não mais só porque eu exerço, mas porque eu sou amor, eu penso amor, eu transpiro amor. Aí a humanidade, com toda certeza, estará mais tranquila. Mas por enquanto, vamos aquietar a nossa mente com os exercícios de meditação, de pensamento, de prece, de diálogo. E não esqueça, a Casa Espírita, a Casa de Leão Denis, está lá, toda terça-feira, às 20 horas, lá no canal da TV Regeneração. Existe a palestra, a necessidade da conversa fraterna, se alguém apresentar, estaremos lá. Então, nós estamos juntos. Nunca deixamos de estar, nunca deixaremos de estar. Última coisa que você precisa, meu irmão, é de uma bebida, é de uma droga. O que você precisa é de fé. Jesus e a espiritualidade lhe abraçando. E assim eu agradeço a cada um de vocês, como eu agradeço aos irmãos espirituais, né? A escolha é sua, aquietar ou entorpecer sua mente. Escolha aquietar, você verá o quanto vai ser belíssimo. Que Jesus possa nos envolver, que a espiritualidade amiga possa nos abraçar, que os espíritos bondosos que cuidam de cada um de nós aponte a cada dia mais o caminho e que Deus, na sua infinita bondade, cuide de cada um de nós. Sozinhos nós não estamos. Estamos unidos, cada um ao outro, pelo bem-querer, pelo bem comum. Graças a Deus. Só tenho a agradecer e no próximo mês estaremos aqui com mais um tema sobre dependências e compulsões. Graças a Deus. Um beijo.